Caio chegou na escola municipal Maria Auxiliadora com aquela vibe de novo no pedaço, tentando fingir que não se importava, mas por dentro estava todo esquisito. O pessoal do oitavo ano era até de boa, mas tinha sempre aquelas lendas que os veteranos jogavam para cima dos calouros. E a mais famosa era sempre a mesma: não chega perto da sala 13. Ele ouviu isso no primeiro dia, depois no segundo. No terceiro já nem ligava mais. Ah, cês tão de zoeira, né? Deve ser só um armário velho ou depósito de material podre. Só que ninguém ria. A sala 13 era real. Estava nos mapas da escola, no plano de evacuação contra incêndio e tudo. Mas ninguém tinha visto por dentro. A porta vivia trancada, cheia de marcas de ferrugem, e parecia que o tempo tinha passado diferente para ela. Parecia errada. Teve um dia que Caio voltou do banheiro sozinho, e o corredor onde ficava tal sala estava silencioso demais. Nem o barulho da cantina chegava ali. Foi quando ele ouviu: Caio, uma voz sussurrada, baixa, arrastada, tipo aquelas que gelam a espinha na hora. Ele virou de uma vez, e a porta da sala 13 estava entreaberta. Arregalou os olhos. Aquilo nunca acontecia. Ficou parado por uns segundos, com o coração acelerado, sentindo aquele arrepio subir do calcanhar até a nuca. Caio! Ele deu um pulo com o susto. Era Letícia, colega da sala, surgindo do nada com o cabelo meio bagunçado e o rosto curioso. Você também ouviu? Tipo, a porta. Ela estava trancada antes, juro. Eu passo por aqui todo dia. Sei lá, parece que tá chamando a gente, né? Tá maluca? Chamando como? Letícia sorriu nervosa, mas tinha algo nos olhos dela. Um brilho estranho. Uma mistura de medo e curiosidade que Caio conhecia bem, porque ele sentia a mesma coisa. Vamos só dar uma olhada rápida. Sério, só uma espiada. Depois a gente mete o pé. Se a gente for pego, então a gente corre. Os dois se encararam por alguns segundos. E foram. A porta rangia como se fizesse questão de mostrar que não queria abrir. Quando finalmente conseguiram empurrar, um cheiro podre de mofo e coisa velha invadiu o nariz deles. Forte o suficiente para dar ânsia. Lá dentro, tudo era escuro. A lanterna do celular tremia na mão do Caio. Carteiras quebradas estavam empilhadas num canto, cobertas de pó. No fundo, um quadro negro todo rabiscado, com símbolos que pareciam ter sido riscados com força, como se alguém estivesse tentando arrancar algo dali. E nas paredes, nomes. Muitos nomes. Riscados com unhas, canetas, talvez até sangue. Uns fundos, outros quase apagados, mas todos ali, gritando silêncio. Que lugar é esse, mano? Caio sussurrou, o peito apertado. Letícia apontou pro quadro negro. Olha isso aqui. No meio dos símbolos, tinha algo escrito com giz branco, ainda fresco, como se alguém tivesse acabado de deixar ali. Asterisco sala 13, nunca fechada, alma presa, nunca enterrada. Quem aqui entrar e olhar, nunca mais vai descansar. Asterisco Caio deu um passo para trás. Tá de brincadeira. Mas antes se ele pudesse falar mais alguma coisa, a porta se bateu com tudo atrás deles. A luz da lanterna piscou. O ar ficou pesado, e do canto escuro da sala veio o som de passos. E então ela apareceu. Uma menina. Usava o uniforme antigo, cabelo colado no rosto, como se tivesse saído de uma piscina suja. Os olhos, fundos, vazios. E um sorriso, torto, grande demais para o rosto. Vocês me deixaram sair, Letícia gritou. Caio tentou abrir a porta, mas estava trancada. Trancada mesmo. Nem se mexia. Quem é você? A gente não sabe de nada. Deixa a gente sair. A menina se aproximava devagar, como se flutuasse. Vocês me esqueceram aqui, mas agora vocês vão lembrar. A voz dela era como vidro rachando, baixa e cortante. A sala ficou mais fria, mais escura. Os símbolos no quadro começaram a brilhar de leve, como se tivessem vida própria. Caio estava quase entrando em pânico. O medo dele virou um gosto metálico na boca, um tremor no corpo inteiro. Mas lá no fundo, ele sentia que aquilo não era só raiva. Era dor. Uma dor tão antiga que parecia ter grudado nas paredes. Letícia agarrou no braço dele.
A gente precisa sair daqui. Agora. Mas a sala não queria deixar. Caio puxava a maçaneta com tanta força que os dedos começaram a doer. Nada. A porta não cedia nem 1 milímetro. Era como se tivesse sido engolida pela parede. Letícia, do lado dele, já chorava baixo, tremendo dos pés à cabeça. O som que vinha do fundo da sala era pior do que qualquer grito. Era um arrastar, como de pés molhados no chão empoeirado. Leito. Constante. Chegando mais perto a cada segundo. Tem alguma coisa errada com essa sala? Caio, Letícia sussurrou, com a voz trêmula. A jura? Só agora tu percebeu. Ele respondeu num tom nervoso, tentando esconder o pânico. Eles se viraram juntos para encarar o fundo da sala. A menina parada ali. Lorena. Se era mesmo esse o nome dela, parecia mais sólida agora. Mais viva. Os olhos negros não piscavam, não tinham reflexo. O uniforme colado ao corpo ainda pingava, mesmo que ali não tivesse água. E aquele sorriso torto parecia crescer sozinho, como se fosse rasgar o rosto dela. Por que vocês me deixaram? Ela falou, arrastando as palavras. Caio sentiu um aperto tão forte no peito que faltou ar. Ele sabia que não era com eles que ela estava falando. Era com alguém, de muito tempo atrás. E isso deixava tudo ainda pior. Ela estava presa ali, sozinha, esquecida. E agora, queria que alguém ficasse também. A gente só entrou porque a porta abriu. Letícia disse, chorando. A gente nem sabia que você existia. A menina deu mais um passo. O chão rangia, e as luzes da lanterna começaram a piscar de novo. O quadro negro no fundo começou a render. Não como se alguém estivesse escrevendo, mas como se estivesse arranhando de dentro para fora. Me apagaram, esqueceram meu nome. Mas agora vocês vão lembrar. Ela murmurou, como se recitasse algo antigo. Letícia correu até o quadro negro e tentou passar a mão, mas os símbolos brilhavam num vermelho escuro, como brasa. A cada tentativa de apagar, os riscos voltavam mais fortes, como cicatrizes se abrindo. Caio, me ajuda. Eu não sei o que fazer. Caio correu até a parede e começou a passar a lanterna pelos nomes riscados. Era um monte, uns ilegíveis, outros apagados com força. Mas um deles, um em especial, estava rodeado de marcas fundas, como se tivessem sido feitas com unhas ou uma faca. Lorena Silva. Ele congelou. Letícia. É esse o nome. Lorena. Lorena Silva. A menina parou no meio da sala, os olhos vazios fixos nele. Lorena. Repetiu Letícia, quase num sussurro. Na hora que ela disse o nome, o ar da sala pareceu mudar. Um vento gelado passou por eles, apagando as lanternas de novo. A menina tremeu, literalmente, como se aquelas palavras mexessem com algo preso dentro dela. Lorena Silva, você estudava aqui, né? Foi esquecida aqui, mas agora a gente lembra. A gente lembra de você. Caio disse, com a voz embargada. Silêncio. Aquela pausa que faz a espinha arrepiar. E então, a menina gritou. Um grito fino, agudo, tão forte que as carteiras no canto caíram, e o quadro negro rachou bem no meio. O som do grito parecia vir de todos os cantos da sala, e de dentro da cabeça deles também. Caio tapou os ouvidos. Letícia caiu de joelhos, chorando. Mas aí, o silêncio. A menina ainda estava lá, mas agora, diferente. Os olhos antes negros agora pareciam vazios. E ela chorava. Lágrimas lentas, grossas, escorrendo no rosto pálido. O sorriso tinha sumido. Caio se levantou, ainda com a mão no peito, sentindo o coração martelar. Pegou o giz jogado no chão e, com a mão tremendo, escreveu no centro do quadro, Lorena Silva. Assim que o nome foi escrito, as rachaduras no quadro sumiram, as luzes piscaram uma última vez e a porta se abriu sozinha, soltando um gemido longo. Letícia e Caio saíram correndo sem olhar para trás. No corredor, o ar era outro, quente, real, mas dentro deles uma sensação nova, como se tivessem deixado uma parte ali dentro, como se alguém ainda os observasse. Quando viraram o corredor, ouviram um último sussurro, quase como uma brisa. Obrigada. E então, silêncio.
No dia seguinte, Caio acordou como se tivesse levado uma pancada na cabeça. Acordou cedo, mas parecia que não tinha dormido. O rosto pálido no espelho, as olheiras fundas. Tava estranho. Tava errado. Quando chegou na escola, tudo parecia igual, mas ele sabia que não tava. A sala 13 estava de novo trancada, como se nada tivesse acontecido. Cadeado velho, porta imunda, o mesmo silêncio de sempre naquele corredor esquecido. Mas na parede do quadro de avisos da entrada, bem do lado das notas das provas, apareceu algo que ninguém lembrava de ter visto antes. Uma folha amarelada, quase caindo aos pedaços, presa com um alfinete velho. Homenagem póstuma, Lorena Silva, aluna falecida em 1972. Caio sentiu o estômago virar. Letícia, que chegou logo depois, parou do lado dele e ficou encarando o papel por longos segundos. Isso não estava aqui ontem. Juro por tudo. E ninguém da secretaria falou nada, como se tivesse brotado aí do nada. A folha parecia velha mesmo, com bordas queimadas e a tinta meio apagada, como se tivesse sido escrita há décadas, e só agora parecido. "Vocês estão vendo isso?" disse Pedro, um garoto do 9º ano, apontando. "Essa menina aí parece aquela que aparece na lenda da sala 13. Não parece?" Outros alunos começaram a se aproximar, cochichando, comentando. A folha virou o centro das atenções, mas ninguém ousava tirar. Parecia sagrada ou amaldiçoada. Durante a aula, Caio não conseguia se concentrar. Sentia o olhar da professora passando por ele, mas era como se estivesse flutuando. A cabeça voltava sempre para o rosto da Lorena, pro sussurro dela, pro grito, e a sensação de que alguém ainda observava ele. No recreio, ele e Letícia se afastaram do agito e sentaram num cantinho perto da quadra. "Tá sentindo também?" Ela perguntou, meio de lado, sem encarar ele direto. "O quê?" Como se ela não tivesse ido embora. Como se estivesse aqui, com a gente. Caio ficou quieto. Depois de alguns segundos, respondeu: "Eu não consigo dormir, Letícia. Juro. Eu fecho o olho e escuto ela sussurrando. Aquele obrigada dela. Aquilo me assombra mais que o grito." Ela assentiu, puxando os joelhos contra o peito. "E eu ouvi meu nome hoje cedo. Tava escovando os dentes, sozinha, e ouvi, Letícia. Tipo, bem baixinho, como da outra vez." Eles se olharam, em silêncio. Não era mais só a sala. Era eles. Lorena agora fazia parte do dia a dia. Na saída, eles passaram em frente à porta da sala 13. Ninguém por perto, mas Caio parou. "Vamos entrar de novo." Letícia arregalou os olhos. "Tu pirou. Depois de tudo." "Não precisa entrar, só olhar. A porta está trancada, mas olha ali." Ela se aproximou devagar e viu, no chão, bem em frente à porta, alguém tinha escrito com giz branco: "Vocês lembram de mim." Letícia perdeu o fôlego por um segundo. Ela tá se comunicando. Ou tentando. "A gente precisa entender o que ela quer, Caio." Ele olhou para o corredor, pro vazio lá no fundo, e sentiu um frio subir pelas costas. Porque se a gente não descobrir, ela pode não ir embora nunca. Nos dias que seguiram, a escola começou a mudar. Não era só a sala 13, o Caio e Letícia. Parecia que a própria escola estava presa numa sombra que ninguém conseguia enxergar direito, mas que todo mundo sentia. Na aula, Pedro apareceu com o rosto pálido, os olhos arregalados e as mãos tremendo. Quando alguém perguntou o que estava rolando, ele só conseguiu dizer: "Ela está comigo. Aquela menina, Lorena. Ela não quer parar." Logo, outros alunos começaram a reclamar de coisas estranhas, vozes sussurrando no corredor, sombras passando rápido pelos cantos da visão, objetos que sumiam e apareciam em lugares diferentes. Letícia e Caio ficaram em choque. Aquilo tinha passado do controle. "A gente não pode deixar isso continuar", disse Letícia, com a voz quase falhando. "Mas como, se nem a diretora fala nada? E parece que ninguém além da gente vê a real." Um dia, Caio estava sozinho na biblioteca, pesquisando desesperadamente, quando ouviu um barulho atrás da estante. Virou devagar e deu de cara com uma sombra que piscou rápido. No susto, ele quase deixou o livro cair.
Lorena, ele sussurrou, mas não teve resposta. Só um silêncio cortante. Naquele momento, a respiração ficou pesada, o ar parecia gelado, e Caio sentiu como se estivesse sendo observado. Na mesma noite, ele teve pesadelos. Sonhou que Lorena estava presa numa sala escura, batendo as unhas no vidro, chorando por socorro. Tentava gritar, mas ninguém ouvia. Letícia, por outro lado, estava cada vez mais inquieta. Ela começou a ouvir a voz de Lorena em todos os lugares, no chuveiro, na escuta do telefone, até no silêncio do quarto. Eu não aguento mais, Caio. Parece que ela está me seguindo, ela disse numa chamada de vídeo, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eles sabiam que a única saída era descobrir a verdade toda. E para isso, tinham que voltar à sala 3, mais preparados dessa vez. Não dá para fugir da história da Lorena, não. Ela quer que a gente saiba o que aconteceu, que não é só uma assombração qualquer, Caio disse, puxando o capuz. A gente tem que encarar isso, Letícia, juntos. Mas o medo crescia. Eles não sabiam se iam conseguir sair daquela vez. E a escola já não era mais só um lugar de estudo. Era uma armadilha. Quando Caio e Letícia decidiam voltar à sala 3 naquela noite, eles sabiam que era agora ou nunca. Com as lanternas nas mãos, o gravador ligado, o coração batendo acelerado, eles se aproximaram do corredor que parecia sugar toda a luz. O silêncio era tão pesado que até o barulho dos próprios passos parecia uma invasão. A porta da sala 13 estava entreaberta, como se os convidassem a entrar. Caio trocou um olhar com Letícia, que respirava fundo tentando segurar o medo. Assim que entraram, o ar gelado os envolveu como uma mão invisível. O quadro negro tinha uma nova inscrição, escrita com o que parecia ser sangue seco. Quem esquecer, sofre para sempre. O medo virou pânico. De repente, uma sombra surgiu no canto da sala. Era Lorena. Mas dessa vez, algo estava diferente. Os olhos dela brilhavam com uma luz vermelha, e o sorriso torto agora tinha uma ameaça pesada. Vocês vieram, mas estão prontos para a verdade. A voz dela parecia ecoar dentro da cabeça deles. Letícia engoliu em seco e levantou o gravador. Lorena, conta pra gente o que aconteceu contigo. A menina deu um passo à frente, e o ar ficou tão pesado que Caio sentiu vontade de desmaiar. Então, ela começou a falar, uma história que ninguém nunca tinha ouvido, cheia de dor, traição e um segredo que a escola tentou esconder por décadas. Lorena tinha sido acusada, injustamente, de algo que não fez. Foi trancada na sala 13 como castigo, sem ninguém saber. Presa, sozinha, ela morreu lá dentro, abandonada. Eles quiseram me apagar, mas não deu certo. Agora, eu preciso que você contenha a verdade, disse ela, com a voz quebrada. Caio e Letícia olharam um para o outro, sabendo que tinham que ajudar. Com o gravador ligado, eles registraram tudo. A dor de Lorena, o medo, o abandono. E quando a verdade foi contada, a sala começou a mudar. As paredes, antes sujas e escuras, começaram a brilhar com uma luz suave. Lorena sorriu pela primeira vez, agora com um brilho de paz no olhar. Obrigada, agora posso descansar. A porta se abriu sozinha, e a sensação de alívio tomou conta dos dois. No dia seguinte, a escola amanheceu diferente. A sala 3 estava trancada, mas ninguém tinha medo dela. O quadro de avisos mostrava um novo cartaz, homenagem póstuma, Lorena Silva. Que sua história nunca seja esquecida. Caio e Letícia ficaram em silêncio no corredor, sentindo que tinham feito algo importante. Aquela sombra que pesava na escola finalmente se foi. E, mesmo que nunca mais falassem sobre isso, eles sabiam que tinham enfrentado o medo e que a coragem pode mudar até o que parecia impossível. A escola estadual Joaquim Barreto sempre teve aquela vibe esquisita, tipo filme de terror antigo. O prédio era velho, meio caindo aos pedaços, com aquelas paredes de azulejo manchado e uns corredores que pareciam nunca acabar. E o som, mano, o som dos passos ecoando nos corredores era bizarro. Parecia que tinha alguém atrás de você o tempo todo. Um tum, tum, que grudava na mente. Tinha muita história estranha rolando por lá.
Tipo aquelas que os veteranos contavam só para assustar os calouros, mas que no fundo ninguém tinha coragem de confirmar se era zoeira ou verdade. Diziam que tinha uma sala proibida, uma ala inteira trancada há décadas, gente que desapareceu do nada e professores que ninguém lembrava de ter conhecido. Aquelas paradas que todo mundo ria nervoso, mas se deixavam um frio estranho na barriga. Foi aí que chegou a professora Aline. Ela apareceu do nada. Literalmente. Um dia não tinha ninguém. No outro ela estava lá, sorrindo meio sem emoção, com aquele olhar que atravessava a alma. Ninguém viu ela entrando pela primeira vez. Ninguém sabia de onde veio. Os professores fingiam que estava tudo normal, mas dava para perceber no jeito deles que também não entendiam direito quem era ela. A galera do primeiro ano começou a comentar. Mano, essa professora é muito sinistra. Ela parece que já sabe que você vai perguntar. Quando ela fala, é tipo, sei lá, a voz dela fica dentro da tua cabeça. Tô falando sério. Vi ela atravessar o corredor e o reflexo dela não apareceu no vidro. Júlia, que era meio cética com essas coisas, ficou bolada. Ela era daquelas garotas que não engole qualquer parada, sempre com um pé atrás e o outro já pronto para correr. Inteligente, meio na dela, mas com um senso de curiosidade que beirava a loucura. Foi ela quem percebeu a primeira coisa errada. A tal sala onde a professora dava aula, a 9B, simplesmente não aparecia em nenhum mapa da escola. Tipo, zero. Nem nos papéis da secretaria, nem no aplicativo da escola, nem nada. Como se nunca tivesse existido. Isso não faz sentido, ela falou para si mesma, encostada no armário velho do corredor, encarando o chão encardido. Se a sala não existe, como que tem aula lá? A curiosidade dela não deixou em paz. E aí, num dia meio cinzento, quase fim de aula, um dos colegas de classe esqueceu o livro na sala 9B e foi lá buscar. Júlia, que estava saindo da escola, viu ele indo para o corredor desativado e decidiu seguir de leve, tipo investigadora amadora. Quando o cara entrou, foi como se o mundo tivesse dado um glitch. Ele sumiu. Desapareceu. Simplesmente não voltou. Júlia correu até a porta da sala e só viu o breu lá dentro. Um vazio esquisito. Não tinha som, não tinha ninguém. O coração dela bateu tão forte que parecia que ia rasgar o peito. Saiu correndo até a coordenação. Professora, a sala 9B. Um aluno entrou lá e sumiu. A coordenadora levantou os olhos do computador. Com a maior cara de lá vem mais uma. Sala 9B? Garota, essa sala foi lacrada faz décadas. Desde um incêndio horroroso em 1993. Tá interditada. Não pode ser. Eu vi com meus próprios olhos. Tem aula ali todo final de tarde. Você deve estar se confundindo, Júlia. A menina saiu de lá tremendo. As palavras da coordenadora não batiam com o que ela tinha visto. E quanto mais tentava esquecer, mais a imagem do colega sumindo entrava na mente dela como uma agulha quente. Foi naquela mesma noite que ela tomou a decisão. Voltaria para a escola. Sozinha. De madrugada. O que quer que estivesse por trás daquela sala, ela precisava saber. O silêncio da noite parecia mais pesado do que nunca. Cada passo de Júlia soava alto demais, como se o mundo estivesse prestando atenção nela. O vento assobiava estranho entre as árvores, e mesmo de casaco, ela sentia o frio rasgar a pele. Chegando na frente da escola, parou. Respirou fundo. O portão principal estava trancado, claro. Mas ali no canto, uma fresta entre o portão de ferro e o muro velho dava passagem para quem fosse magra e teimosa o suficiente. E ela era os dois. Se enfiou pela brecha, com o coração martelando forte demais, tipo bateria de escola de samba. Quando pisou no pátio vazio, sentiu uma presença densa, como se a escola estivesse acordada, observando. As luzes dos postes tremeluziam. As sombras dançavam, e tudo parecia mais velho do que de dia. O tempo parecia ter voltado no relógio, como se ela tivesse viajado para um passado que não queria ser revivido. Caminhou devagar pelos corredores, desviando dos pedaços de reboco caído, ouvindo os estalos dos tubos fluorescentes. O chão gelado grudava no tênis, fazia os pelos da nuca arrepiarem. Chegou na ala desativada. Ali, o clima era outro. A escuridão era mais espessa. O ar, mais parado.
como se a própria escola segurasse a respiração naquele trecho. E então ela viu a porta da sala 9B, aberta, não só destrancada, aberta mesmo, escancarada, como se tivesse esperando alguém chegar. Júlia parou em frente, com a mão tremendo. Tudo no corpo gritava para ela sair correndo dali. Mas alguma coisa dentro dela, orgulho, coragem, teimosia, sei lá, empurrou a menina para frente. Ela entrou. O cheiro era o primeiro aviso: queimado, mofo, tinta velha. Uma mistura de tragédia e abandono. As paredes estavam marcadas por fuligem. Cadeiras derretidas pelo calor de um incêndio antigo ainda guardavam os contornos do que um dia foram. E o chão parecia gemer quando ela pisava. No quadro negro, bem no centro da sala, uma frase escrita com giz branco, ainda fresco. Silêncio. A professora começou. Na hora, o sangue de Júlia gelou. Ela sentiu o estômago revirar, como se tivesse tomado um soco no vazio. Deu um passo para trás. E aí ouviu passos atrás dela. Não era ilusão, nem imaginação. Era um passo de salto baixo, batendo no chão com calma, como se quem andasse ali não tivesse pressa. Júlia girou devagar e viu a professora Aline. Mas não era a mesma mulher das aulas. Essa versão dela era errada. A pele parecia feita de cera pálida, quase azulada. Os olhos, completamente negros, pareciam sugar toda a luz da sala. E o sorriso era torto demais, afiado demais. Como se ela não tivesse dentes, mas lâminas. Você não é real. A voz de Júlia saiu falhada, presa na garganta. Real. A professora falou, com aquele tom calmo que gelava os ossos. O conhecimento é eterno. E eu ensino para sempre. Nesse instante, a porta da sala bateu com força atrás de Júlia, sozinha, se trancando com um estalo que ecoou no peito da menina. Ela tentou abrir, empurrou, chutou. Nada. Virou de volta e viu o quadro negro brilhando, como se tivesse sido aceso por dentro. Nomes começaram a aparecer, um por um, escritos em giz mágico, cintilante. Ela reconheceu. Eram os colegas que tinham sumido. Gente da escola que nunca mais foi vista. O nome dela estava se formando devagar, letra por letra. O que você fez com eles? Júlia gritou, o desespero virando raiva. Eles aprenderam comigo, e agora você também vai. Aline se aproximou, flutuando mais do que andando, com aquele olhar que rasgava a alma. Júlia sentiu as pernas falharem, mas lembrou de algo. Dias antes, tinha visto uma foto na biblioteca. Uma professora chamada Aline Costa. A legenda embaixo dizia, falecida no incêndio da sala 9B em 1993. Ela encarou a criatura na sua frente. Você morreu naquele incêndio. Você não devia estar aqui. Aline parou. O sorriso sumiu. Pela primeira vez, pareceu hesitar. Júlia correu até o quadro e começou a riscar os nomes com a palma da mão, esfregando com força, gritando com a voz embargada. Eles não são seus. Eles não são seus alunos. Você não é professora de ninguém. As luzes começaram a piscar descontroladas. A sala tremeu. O quadro rachou no meio, soltando faíscas de giz, e o chão começou a vibrar como se um terremoto estivesse nascendo ali. Júlia gritou. Fechou os olhos e se encolheu no canto da sala, sentindo o mundo desmoronar. Quando abriu de novo, estava sozinha, coberta de fuligem, com a porta trancada do lado de fora e uma fita de isolamento novinha cruzando o batente. Mas a 9B ainda parecia viva, e ela sabia que aquilo estava longe de acabar. Júlia saiu da escola naquela manhã com o rosto pálido e o coração em pedaços. Ninguém acreditou nela quando contou sobre a sala 9B, a professora Aline, os nomes no quadro negro. Para eles, era só a imaginação de uma adolescente assustadiça. Mas para Júlia, era real demais. O que mais doía era a sensação de que algo, ou alguém, estava preso ali, querendo sair. Durante o dia, tudo parecia normal na escola. Os professores falavam, os alunos riam, o som dos corredores ecoava. Mas Júlia sentia o olhar vazio da sala 9B pairando sobre ela, uma sombra que se agarrava à sua alma. Na aula de história, ela tentou prestar atenção, mas a mente dela voava longe,
Repetia na cabeça os nomes que viu no quadro negro. Tantos desaparecidos. Quantos deles tinham tido a mesma sorte que ela? Serem puxados para um lugar onde o tempo não corre. No recreio, sua melhor amiga, Lúcia, percebeu que algo estava errado. Você tá branca, Ju. Tá parecendo que viu um fantasma. O que tá rolando? Perguntou Lúcia, preocupada. Júlia hesitou. Depois resolveu abrir só um pouco. Tem uma sala na escola, a 9B. Dizem que pegou fogo faz anos e que a professora morreu lá dentro. Eu entrei, Lu, e vi ela. Vi aquela professora. Mas não era ela, sabe? Era outra coisa. Algo errado. Lúcia arregalou os olhos, meio assustada, meio curiosa. Você não vai voltar lá, né? Promete. Júlia apertou os lábios. Não sei se é promessa ou maldição, mas acho que ela me quer lá de novo. No caminho para casa, Júlia sentiu um arrepio estranho. O vento parecia sussurrar seu nome. Virou o rosto, mas não tinha ninguém. O céu estava cinza e pesado, como se uma tempestade fosse explodir a qualquer momento. Em casa, tentou ignorar. Jogou o casaco no sofá e subiu direto para o quarto, trancando a porta. Mas o silêncio da casa parecia um grito abafado. A luz do abajur piscava devagar, como se alguém estivesse mexendo no interruptor invisível. E então, a voz veio. Suave, quase um sussurro, mas clara demais para ser ignorada. Júlia, ela congelou. O ar ficou gelado, o coração disparou, e uma sombra passou na parede do quarto. Júlia, volta para a sala 9B. Ela tentou gritar, mas a voz travou na garganta. A sombra se alongou, tomou forma, como uma figura feminina com os olhos negros que ela já conhecia. Você vai aprender, de verdade. Júlia sentiu as pernas bambas, tropeçou na cama, caiu e se encolheu no chão. Lágrimas escorreram, misturando medo, raiva e desespero. Ela não podia deixar aquilo continuar. Aquele lugar estava sugando tudo, seus amigos, sua escola, sua sanidade. Mas como lutar contra algo que nem o tempo parece querer apagar? E no fundo, Júlia sabia. Aquela voz, aquele chamado, era só o começo. Nos dias que vieram, Júlia virou outra pessoa. O sono virou um campo de batalha. Os pesadelos, que antes eram só sonhos ruins, agora eram como filmes vivos que ela não conseguia desligar. Cada noite era um mergulho naquela sala maldita, onde a professora Lina aparecia de olhos negros, sempre com aquele sorriso sinistro. Na escola, o clima estava pesado. Júlia sentia o olhar dos colegas, misto de pena e medo. Mas ninguém se atrevia a perguntar o que estava acontecendo. Até os professores pareciam evitar falar sobre a ala desativada, desviando o olhar quando Júlia mencionava a sala 9B. Uma tarde, Lúcia apareceu na casa dela com um olhar preocupado e um caderno velho nas mãos. Encontrei isso na biblioteca da escola. É um diário antigo, de uma menina que estudou lá antes do incêndio. Diz que a professora Aline tinha um jeito estranho, que as aulas dela eram à noite, mas que ninguém nunca saia igual de lá. Lúcia falou baixinho, como se o próprio diário tivesse poder. Júlia folheou as páginas com cuidado. As palavras eram cheias de medo, relatos de vozes que ninguém mais ouvia, sombras que se moviam sozinhas e uma presença que não deixava os alunos irem embora. Ela sentiu o peso da história sobre os ombros. Então não sou só eu. Mais tarde, Júlia recebeu outra mensagem no celular. Sem número, sem remetente. Só uma frase. Hoje, a aula continua. Não falte. O coração dela disparou. Era um convite, um aviso ou uma armadilha. Naquela noite, Júlia não dormiu. A pressão no peito aumentava. Parecia que algo tentava sair dela. Gritar por socorro. Ela sabia que precisava encarar de vez o que estivesse acontecendo. Quando o relógio bateu 18 horas, ela saiu de casa, vestida com uma jaqueta escura e o coração pesado. No caminho até a escola, o vento uivava entre as árvores e as luzes da rua piscavam como se estivessem com medo. Chegando lá, o portão estava aberto. Um convite silencioso. Os corredores escuros tinham um cheiro forte de fumaça, mas também de algo estranho, como se a escola estivesse respirando. Júlia caminhou até a porta da sala 9B. Ela estava aberta, iluminada por uma luz fraca que parecia vir de dentro das paredes. Ela respirou fundo e entrou.
Dessa vez, a sala estava diferente. As paredes brilhavam com uma cor que ela não conseguia definir, e o ar parecia pesado, carregado de segredos. No centro da sala, a professora Aline estava lá, mas agora não parecia tão fria e distante. Havia uma tristeza enorme em seus olhos negros. Você voltou, Júlia. A voz era um sussurro, quase um lamento. Poucos têm coragem para isso. Júlia engoliu o medo e falou firme. Eu quero saber a verdade. Por que você está presa aqui? O que aconteceu naquela noite do incêndio? Aline deu um sorriso triste, se aproximando devagar. Eu não queria que ninguém se machucasse. Só queria ensinar, ajudar. Mas algo saiu errado. Agora, estou presa nesse ciclo, presa às almas que ficaram. Júlia sentiu um nó na garganta. A tristeza da professora parecia real, quase humana. E como a gente sai disso? Perguntou, a voz quase falhando. Aline apontou para o quadro negro, onde uma nova frase apareceu escrita com giz branco. Liberdade só vem com o sacrifício. Um arrepio percorreu o corpo de Júlia. Ela sabia que o preço ia ser alto, mas já estava tão envolvida que não tinha mais volta. Diga o que eu tenho que fazer. Disse, determinada. A sala escureceu. As paredes pareciam pulsar, e a voz da professora se tornou um sussurro ao redor dela. A aula final está prestes a começar. O silêncio na sala 9B era quase palpável, como se o próprio ar estivesse esperando um segredo ser revelado. Júlia sentia o coração martelar no peito, o medo misturado com uma vontade quase desesperada de acabar com aquele pesadelo de uma vez por todas. A professora Aline olhou para ela com uma expressão que misturava dor e esperança. Júlia, para me libertar, você precisa fazer algo que ninguém jamais teve coragem. Sacrifício que rompe o ciclo. Você terá que entrar no incêndio de novo, mas dessa vez, consciente. Enfrentar o que ficou preso no fogo. Enfrentar o medo, a raiva, o desespero. O suor escorria pela testa de Júlia, mas a determinação crescia dentro dela. Eu não tenho medo. Aline sorriu, um sorriso triste e quase maternal. Não tenha mesmo, porque a coragem é a única coisa que pode salvar as almas perdidas, inclusive a minha. Então, a sala começou a girar, as luzes se apagaram, e tudo ficou envolto numa escuridão que parecia sugar a própria esperança. Júlia sentiu o calor do fogo, viu as chamas dançando em sua volta, ouviu os gritos das crianças presas naquela noite fatídica. Ela viu a professora Aline lutando contra algo invisível, uma sombra enorme e cheia de ódio. Sem pensar, Júlia correu para o meio do incêndio, estendendo a mão para a sombra. Eu não vou deixar vocês presos aqui. Vocês merecem paz. A sombra rugiu, tentando puxá-la para o abismo, mas algo dentro dela brilhou, uma luz forte, intensa, que começou a dissolver as trevas. Ela ouviu as vozes das crianças se acalmando, sentiu o peso da dor diminuir, e então uma sensação estranha, como se o tempo desacelerasse. De repente, tudo explodiu numa luz branca. Júlia abriu os olhos e estava de volta à sala 9B, mas tudo estava normal, silencioso, como se nunca tivesse acontecido. A porta da sala se abriu lentamente e Aline apareceu, agora com um sorriso sereno. Obrigada, Júlia. Você nos libertou. As paredes da sala começaram a brilhar e a professora desapareceu, levando com ela a sombra e a dor que aprisionava aquele lugar. Júlia saiu da escola naquela noite com o peito leve, como se tivesse deixado para trás não só uma sala maldita, mas uma parte do próprio medo. Ela sabia que a vida nunca mais seria a mesma, mas estava pronta para seguir em frente. O sacrifício foi alto, mas a coragem venceu. E no final, a luz sempre vence a escuridão. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!